Meu pai me destruiu com uma única pergunta: Você é feliz com essa miserável mesada? E minha resposta foi impressionante. Já sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo está profundamente errado, mesmo quando tudo à sua volta parece normal? Aquele jantar de família aparentemente tranquilo que de repente se transforma num palco para um drama que você nunca esperou? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. A pergunta do meu pai, lançada como uma bomba no silêncio constrangedor do jantar, ainda ecoa na minha mente. Você é feliz com sua mesada? E a minha resposta? Bem, essa resposta e o que se seguiu mudou completamente a minha perspectiva sobre família, dinheiro e principalmente sobre mim mesmo. Se inscreva no canal Viciado em Reddit para não perder nenhum detalhe dessa história. E me conta aqui nos comentários, qual frase te motiva a lutar por seus sonhos e por uma vida melhor, mesmo diante das dificuldades? Meu pai nunca foi um homem de muitas palavras, reservado, trabalhador, o tipo de homem que acredita que ações falam mais alto que palavras. Então, quando ele quebrou o silêncio daquela noite com aquela pergunta tão estranha, senti um frio na barriga. A mesada era um assunto trivial, quase insignificante. Recebia uma quantia razoável, suficiente para meus gastos pessoais e nunca havia reclamado. Mas a maneira como ele a pronunciou, com um tom que misturava preocupação e reprovação, me deixou desconcertado. Olhei para minha mãe, que mantinha a cabeça baixa, parecendo tão perturbada quanto eu. Meu irmão mais novo, absorto em seu celular, parecia alheio ao clima tenso que se instalara na mesa. Engoli em seco, tentando organizar meus pensamentos. Feliz? Pensei. Feliz não era a palavra certa. Satisfeito? Talvez. Mas feliz implicava em algo mais profundo, algo que eu não conseguia definir naquele momento. Respirei fundo e respondi, com a voz trêmula. Eu acho que sim, pai. É suficiente para minhas necessidades. A resposta pareceu o acalmar, ao menos temporariamente. Mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. Era como se uma névoa opressora tivesse invadido a sala, carregando consigo a insegurança e a dúvida. Então ele começou a falar, não sobre a mesada em si, mas sobre a minha vida, sobre os meus sonhos, sobre a minha falta de ambição. Ele descreveu meu futuro como uma reprodução monótona de seu próprio passado, trabalhando duro por um salário modesto, sem grandes realizações, sem uma paixão que realmente me movesse. Aquela imagem que ele pintou era assustadora, não porque era ruim, mas porque era familiar demais. Era um reflexo do medo que eu mesmo carregava, engolido pela rotina, acomodado em uma zona de conforto que me limitava a cada dia. Ele me disse que via em mim a sombra de um potencial desperdiçado, que eu tinha talento, inteligência e recursos, mas faltava-me a coragem, o ímpeto para perseguir algo maior. Não foi uma crítica destruidora, mas uma observação sincera, carregada de uma dor silenciosa que eu nunca havia percebido antes. Aquela conversa mexeu profundamente comigo. Saí do jantar sentindo uma mistura de culpa, confusão e, acima de tudo, um despertar. Não era apenas sobre a mesada, era sobre a minha vida, sobre as escolhas que eu vinha fazendo, ou melhor, sobre as escolhas que eu não vinha fazendo. Era sobre a responsabilidade que eu tinha sobre meu futuro, sobre a necessidade de me libertar da inércia e buscar meus verdadeiros objetivos. Os dias que se seguiram foram de introspecção profunda. Comecei a avaliar minhas prioridades, meus medos e minhas aspirações. Entendi que a felicidade com a minha mesada era apenas um sintoma de um problema maior, a falta de propósito em minha vida. Era como se eu estivesse flutuando, sem rumo, à deriva em um mar de possibilidades. A conversa com meu pai foi um choque, uma verdadeira chamada de atenção. Mas, mais do que isso, foi um ponto de inflexão. A partir daquele momento, comecei a fazer mudanças significativas na minha vida, buscando novos desafios, investindo em meu crescimento pessoal e profissional. Ainda tenho um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez sinto que estou no caminho certo, buscando algo que me preencha de forma genuína. E tudo isso começou com uma simples pergunta, durante um jantar aparentemente comum. Uma pergunta que me fez confrontar minhas próprias verdades e buscar um futuro mais significativo.
Uma pergunta que me fez finalmente responder honestamente a mim mesmo. Sim, quero ser mais do que isso. E agora estou ativamente construindo a minha própria resposta, a minha própria felicidade. Então, qual é a sua resposta? Compartilhe sua história nos comentários, vamos conversar. Não esqueça de se inscrever no canal Viciado em Reddit para mais relatos reais e inspiradoras reflexões sobre a vida. Já se sentiu completamente deslocado, como se estivesse vivendo um filme que você não escolheu? Aquele jantar de família aparentemente normal que de repente explode numa bomba de emoções? Pois é, prepare-se para mergulhar na minha experiência. Uma daquelas que te fazem questionar tudo, desde a sua própria felicidade até a complexidade das relações familiares. A pergunta, inocente à primeira vista, ecoou naquela sala silenciosa, cortando o ar como uma faca. Você é feliz com sua mesada? Meu pai, com aqueles olhos penetrantes que eu conheço tão bem, esperava uma resposta. E eu, que sempre fui tão bom em fingir, desta vez senti um nó na garganta que me impedia até de respirar. Essa pergunta, aparentemente trivial, me atingiu como um soco no estômago. Não era sobre o dinheiro, claro, nunca foi. A mesada era apenas um detalhe insignificante no contexto da minha vida, um valor irrisório comparado à avalanche de sentimentos que se abateram sobre mim naquele instante. A verdade é que, naquele momento, eu me sentia um completo estranho na minha própria família. Aquele jantar, que deveria ser um momento de união, de harmonia, se transformou em um palco para minha própria angústia. A questão, na verdade, era a minha incapacidade de expressar o vazio que habitava meu coração. Um vazio que eu tentava preencher com atividades superficiais, com a busca incessante por aprovação, com o esforço exaustivo de ser alguém que eu não era. A pergunta do meu pai foi como um raio-x, revelando as rachaduras na fachada que eu havia construído com tanto cuidado. Era como se ele, de alguma forma, pudesse ver através de mim, enxergar a dor que eu escondia por trás de um sorriso forçado. Eu respondi, claro. Respondi com um sim, automático, mecânico, como um reflexo condicionado. Mas a verdade, aquela que gritava em meu interior, era um estrondoso não. Um não que ecoava nos corredores vazios da minha alma, um não que me sufocava a cada respiração. Aquele sim foi um ato de autopreservação, uma tentativa desesperada de evitar uma confrontação que eu não me sentia preparado para enfrentar. Era mais fácil manter as aparências, fingir que tudo estava bem, do que arriscar a fragilidade da minha estrutura emocional. Mas a verdade é que a vida estava me esmagando. A pressão dos estudos, a expectativa da minha família, a busca incessante por um futuro incerto, tudo contribuía para aquele sentimento avassalador de impotência. Eu me sentia perdido num mar de exigências, sem um farol para me guiar, sem um porto seguro para me acolher. A mesada era apenas um símbolo, um detalhe insignificante diante da enormidade do meu sofrimento. Nos dias seguintes, a pergunta do meu pai continuou ecoando em minha mente, como uma canção que não consigo parar de ouvir. Ela se tornou um espelho que refletia a minha própria angústia, a minha própria incapacidade de lidar com a realidade da minha vida. Comecei a refletir sobre a minha busca frenética por felicidade, sobre a ilusão de que ela pudesse ser encontrada em coisas materiais, em conquistas superficiais. Percebi que a verdadeira felicidade não se encontrava em uma conta bancária recheada, mas na busca por um propósito, num caminho de autoconhecimento. Aquele jantar não foi apenas um confronto, mas um ponto de virada na minha jornada. Foi o momento em que eu comecei a enfrentar meus medos, a confrontar minhas inseguranças, a trilhar um caminho de autodescoberta e cura emocional. Comecei a entender que a felicidade não é um destino, mas um processo que exige coragem, honestidade e a disposição para enfrentar as nossas próprias sombras. E a jornada, devo admitir, está longe de ser fácil. Mas, ao menos, agora eu sei por onde começar. Aquele sim robótico daquele jantar já não existe mais. No seu lugar, a busca sincera por respostas, uma compreensão mais profunda de mim mesmo e a vontade de aprender a viver verdadeiramente sem a necessidade de mascarar meus sentimentos. A jornada ainda é longa, mas o passo inicial, aquele que me tirou da zona de conforto e me lançou em busca de uma vida mais autêntica, começou ali, naquele jantar. E hoje, olhando para trás, vejo que a pergunta aparentemente simples do meu pai foi a faísca que incendiou a minha transformação. E essa é a minha história.
Já sentiu aquela pontada de desconforto, aquele nó na garganta que te aperta quando a conversa familiar descamba para um território inesperado? Aquela sensação de que algo vai mudar irremediavelmente? Pois bem, foi exatamente assim que começou a noite. Um jantar aparentemente normal, com a família reunida, o cheiro gostoso da comida da minha mãe e então, a bomba. Meu pai, sempre contido, sempre reservado, me olhou fixamente e disparou: "Você é feliz com sua mesada?" A pergunta em si não era absurda. Eu era, na época, um adolescente de 17 anos com uma mesada relativamente boa comparada a alguns amigos. Mas a forma como ele perguntou, o tom, era como se ele estivesse segurando uma arma carregada pronta para disparar. Não era uma simples curiosidade paternal, era algo mais profundo, mais obscuro. O silêncio que se seguiu à pergunta foi mais ensurdecedor do que qualquer discussão familiar que eu já tivesse presenciado. Minha mãe parou de comer, o garfo parado a meio caminho da boca. Meu irmão mais novo, absorto no seu celular, ergueu a cabeça, intrigado. Eu engoli em seco. Respondi com um sim, hesitante, inseguro. Um sim que soou falso, até para os meus próprios ouvidos. E a verdade é que eu não era feliz. Não era infeliz exatamente, mas a mesada, a quantia fixa que entrava na minha conta todo mês, representava algo muito além do dinheiro em si. Representava uma distância, uma barreira invisível entre mim e meus pais. Uma barreira construída aos poucos, com anos de conversas superficiais, demonstrações de afeto contidas e uma crescente sensação de solidão dentro da própria casa. Meu pai não se contentou com o meu sim titubeante. Ele prosseguiu, desvendando um turbilhão de emoções que eu nunca esperaria dele. Ele começou a falar sobre o trabalho duro, sobre os sacrifícios que ele e minha mãe fizeram para me proporcionar uma vida confortável, uma educação de qualidade, essa mesada que eu considerava banal. Falou da frustração de ver que, apesar de tudo, eu parecia distante, indiferente. Que a minha felicidade não se media em reais, mas em conexões, em momentos compartilhados, em sorrisos sinceros, em algo que ele sentia que faltava profundamente na nossa relação. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Eu não ouvia há anos, não como um pai, mas como uma figura distante, um provedor automático. Eu o havia relegado ao papel de um caixa eletrônico, de alguém que providenciava o conforto material, sem me preocupar com a pessoa por trás do trabalho árduo. As lágrimas começaram a subir aos meus olhos, uma mistura de arrependimento, de vergonha e de uma profunda tristeza por ter deixado a nossa relação se deteriorar até esse ponto. Aquele jantar foi um ponto de inflexão. Foi um choque necessário, uma sacudida que me despertou para a realidade da minha ingratidão e da minha superficialidade. Não foi fácil, claro. Recompor a nossa relação exigiu tempo, esforço e muita conversa franca e honesta. Aprendi que o verdadeiro valor não está na quantia mensal que entra na minha conta, mas na riqueza das relações humanas, nos laços afetivos que constroem um lar verdadeiramente acolhedor. A mesada continuou, mas o seu significado mudou. Ela passou a ser um símbolo do amor e do esforço dos meus pais, um lembrete constante do quanto eu preciso nutrir e valorizar o vínculo que temos. Aquele jantar, marcado pelo desconforto inicial e pela emoção descontrolada, foi o início de uma jornada de cura e reconciliação, uma jornada que me ensinou a verdadeira importância das conexões humanas e o valor inestimável da família. E, acima de tudo, a importância de olhar para além do dinheiro e enxergar o coração daqueles que nos amam, mesmo quando suas demonstrações de carinho não se encaixam perfeitamente no nosso modelo idealizado de família. Aquele jantar me ensinou mais do que qualquer livro ou palestra jamais poderia ter feito. E o silêncio, após a pergunta do meu pai, ecoa até hoje, me lembrando da fragilidade dos laços familiares e da urgência em construí-los com amor, sinceridade e muito respeito. Aquele jantar, de certa forma, mudou minha vida. E mudou a vida da minha família. Para sempre. Já sentiu aquele nó na garganta, aquela sensação de que a vida está te sufocando, mesmo em meio a um jantar aparentemente normal? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um jantar comum, família reunida e, de repente, a bomba. Meu pai, com aquela calma que só ele tem, me olha fixamente e dispara: "Você é feliz com sua mesada?" A pergunta, inocente à primeira vista, me atingiu como um soco no estômago.
Aquele silêncio pesado que se instalou na mesa, a expectativa nos rostos dos meus irmãos, eu podia sentir os olhares curiosos, inquisidores pesando sobre mim. E a resposta? A resposta, ela me persegue até hoje. Não vou mentir, a mesada sempre foi suficiente para minhas necessidades. Roupas, lanches na escola, alguns jogos eletrônicos. Nada de luxo, mas o básico estava garantido. Pelo menos era o que eu pensava. Aquele questionamento do meu pai, tão aparentemente trivial, destruiu a minha zona de conforto, desmascarou a minha autoilusão. Ele me forçou a olhar para dentro, a confrontar uma verdade desconfortável. Eu não era feliz. Não era feliz com a mesada, mas também não conseguia identificar o porquê. A sensação era a de um vazio imenso, uma lacuna profunda que eu tentava preencher com coisas materiais. Aquele dinheiro, que antes simbolizava segurança e independência, agora me parecia uma quantia insignificante diante do turbilhão de emoções que me invadiu. Eu era um adolescente perdido em um mar de expectativas, tentando navegar sem bússola, sem rumo definido. A conversa que se seguiu ao choque inicial foi, no mínimo, tensa. Meu pai, com a paciência de Jó, me ouviu sem julgamentos. Ele não me pressionou, não me fez sentir culpado, simplesmente me deu espaço para expressar meus sentimentos, mesmo que eu estivesse engasgado com eles, sem conseguir articular palavras com clareza. Meus irmãos, inicialmente curiosos e um tanto perturbados pela situação, mantiveram um silêncio respeitoso, criando um ambiente propício para a introspecção. Por fim, eu consegui murmurar algo sobre a pressão da escola, a competição com os amigos, a constante sensação de que estava sempre atrás, sempre precisando de mais notas, mais amigos, mais coisas, mais tudo. Naquele momento, percebi que a minha infelicidade não tinha nada a ver com a mesada em si. Era uma questão mais profunda, um grito silencioso por algo mais significativo, algo que transcendia o material. A partir daquele jantar, tudo mudou. Não foi uma transformação mágica da noite para o dia, mas foi o início de uma jornada de autoconhecimento, um processo doloroso, mas necessário, que me levou a questionar minhas prioridades, meus valores e meus objetivos. Comecei a procurar atividades que me proporcionassem mais do que apenas satisfação momentânea. Me envolvi em projetos voluntários, busquei novas amizades, redescobri o prazer da leitura, da música, do contato com a natureza. A mesada continuou a mesma, mas o meu olhar sobre ela se modificou. Ela deixou de ser um objetivo em si, para se tornar uma ferramenta que me ajuda a alcançar meus próprios objetivos pessoais. Aquele dinheiro me possibilitou participar de workshops, fazer cursos online, comprar materiais para os meus projetos. Em vez de preencher o vazio com coisas supérfluas, eu estava investindo em mim mesmo. O impacto daquela pergunta do meu pai foi muito além da mesada. Foi uma sacudida necessária, um chamado para a introspecção. Foi uma lição de vida que me ensinou a valorizar as coisas realmente importantes, as relações genuínas e a busca pelo propósito. E mais importante, foi um aprendizado sobre a importância da comunicação em família, da escuta atenta e do apoio mútuo em momentos difíceis. A felicidade, aprendi, não se compra com dinheiro. Ela se encontra dentro de nós mesmos, através da busca por significado, propósito e conexões genuínas. E tudo começou com aquela simples, mas poderosa pergunta durante um jantar aparentemente normal. Um jantar que mudaria para sempre a minha forma de ver o mundo e o meu lugar nele. E você, já se questionou sobre sua própria felicidade? O que te faz verdadeiramente feliz? Já se sentiu completamente deslocado na própria família, como se estivesse vivendo em um filme de terror silencioso, onde o jantar de domingo é a cena culminante de uma tragédia anunciada? Pois bem, preparem-se porque vou contar a vocês algo que me marcou profundamente. Algo que ainda hoje me assombra em alguns momentos de silêncio. Foi durante um jantar aparentemente normal, desses que a gente imagina serem tranquilos e até um pouco chatos, que a minha vida deu uma guinada tão brusca que quase me jogou para fora da órbita familiar. Meu pai, um homem que sempre se manteve distante, mas que eu acreditava ter um certo respeito, me surpreendeu com uma pergunta tão inesperada quanto cruel. Você é feliz com sua mesada? A pergunta em si já soava estranha, quase acusatória.
A mesada, algo que sempre considerava uma simples ajuda para minhas despesas, de repente se transformou numa espécie de moeda de troca, num medidor de felicidade e gratidão que eu, sinceramente, nunca tinha imaginado que ele utilizaria para me avaliar. Aquele ambiente, antes carregado apenas pelo silêncio constrangedor de um jantar familiar padrão, ficou pesado, carregado de uma tensão insuportável. Minha mãe, com seus olhos fixos no prato, pareceu engolir em seco. Meu irmão mais novo, alheio à gravidade da situação, continuava a brincar com os talheres. Mas eu me senti completamente exposto, desnudo diante de um julgamento silencioso que me invadia por todos os lados. Naquele momento, eu senti uma onda de raiva, uma vontade incontrolável de explodir, de gritar, de jogar tudo para alto. Mas eu me contive. Respirei fundo, tentando controlar a minha indignação, e respondi com calma, embora a minha voz tremesse levemente. Não, pai, não estou feliz com a minha mesada. A resposta, embora sincera, foi mais uma declaração de guerra do que uma simples confissão. Aquele não era apenas uma negação da minha satisfação financeira. Era uma recusa a ser medido pelo valor monetário. Era uma rejeição à sua forma fria e calculista de medir afeto e cuidado. O silêncio que se seguiu foi ainda mais denso, mais pesado do que antes. O ar ficou rarefeito, como se o próprio oxigênio estivesse sendo sugado pela atmosfera carregada de mágoa e ressentimento. Meu pai, com o rosto inexpressivo, continuou a comer. Minha mãe continuava a observar o prato, como se fosse um mapa do caminho para escapar de toda aquela situação incômoda. Meu irmão, finalmente percebendo a gravidade do momento, parou de brincar e observava a cena com uma expressão de confusão. E eu estava ali, em meio àquela tempestade familiar silenciosa, lutando contra a vontade de chorar, contra a sensação de injustiça, contra a dor lancinante de me sentir tão desvalorizado. Eu estava ali, lutando contra a imagem distorcida de um pai que se achava no direito de avaliar a minha felicidade com base no valor da minha mesada. Nos dias seguintes, tentei entender o que tinha acontecido. Analisei cada detalhe, cada palavra, cada expressão, tentando decifrar o enigma do comportamento do meu pai. Seria um teste? Uma forma de me fazer entender o valor do dinheiro? Ou seria simplesmente mais uma demonstração de sua incapacidade de se comunicar de forma afetiva e saudável? As respostas, francamente, ainda me escapam. Mas o que ficou claro foi a profunda decepção que senti. A ferida aberta na minha relação com o meu pai. Um relacionamento que sempre foi marcado pela distância, pela falta de comunicação e pela ausência de afeto verdadeiro. A mesada, antes um simples auxílio financeiro, se transformou num símbolo da nossa disfuncionalidade familiar, num lembrete constante da falta de compreensão e carinho que sempre existiu entre nós. E esse jantar que deveria ser apenas um jantar familiar comum, se tornou uma cena gravada na minha memória, um lembrete da dor e da solidão que podem existir mesmo dentro do calor ou da aparente frieza do lar. A verdade é que eu não estava feliz com a minha mesada, mas a minha infelicidade era infinitamente maior do que qualquer quantia em dinheiro que ele pudesse me oferecer. E essa é a parte mais dolorosa de toda a história. A mesada era apenas a ponta do iceberg, um problema muito maior, um problema que até hoje continua a me assombrar. A pergunta continua a ecoar em meus ouvidos, como um sino fúnebre para minha infância. E a resposta, aquela resposta que eu dei naquele jantar fatídico, ainda ressoa dentro de mim, um grito silencioso de revolta e tristeza. E essa é a minha história. E como diria um amigo meu, a vida, meus amigos, ela é uma caixa de surpresas. Já se sentiu completamente desconcertado num jantar familiar aparentemente normal pela pergunta mais inesperada e desconcertante da sua vida? Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um jantar comum, arroz, feijão, a conversa banal e então a bomba. Meu pai, com a calma de quem está prestes a anunciar uma mudança de país, me pergunta olhando fixamente nos meus olhos: "Você é feliz com sua mesada?" A pergunta em si já era um soco no estômago, mas a forma como ele a disse era como se ele soubesse de algo que eu não sabia, como se estivesse avaliando uma falha em mim, uma insatisfação latente que eu nem mesmo reconhecia. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Minha mãe, com a típica sensibilidade materna, tentou amenizar a situação com: "Ah, seu pai está brincando, filho."
Mas a expressão séria dele me disse que não era brincadeira. Eu, em meio àquela sensação de incômodo crescente, engoli em seco e respondi com a voz trêmula. Eu acho que sim, pai. Por quê? Foi aí que a conversa tomou um rumo inesperado, um rumo que me deixou completamente sem chão. Ele começou a falar sobre a vida, sobre as nossas escolhas, sobre as pressões que enfrentamos, sobre o peso das expectativas. Ele não falou sobre dinheiro, não diretamente, mas ele usou a mesada, essa pequena quantia que recebia como um auxílio, para me mostrar um espelho de mim mesmo, um espelho que refletia inquietações que eu tentava ignorar. Ele falava com a sabedoria de quem carregava anos de experiência, anos de lutas e conquistas, e aquilo me atingiu como um raio. Ele me disse que a felicidade não estava ligada diretamente ao que possuíamos materialmente, mas sim à nossa jornada, aos nossos propósitos. A mesada era apenas um símbolo daquilo que eu buscava, daquilo que eu valorizava. Era como se ele dissesse: o dinheiro não é o problema, filho. O problema é o que você está fazendo com a sua vida. O problema é a sua falta de propósito. A conversa se estendeu por horas. Ele me contou sobre suas próprias frustrações, sobre seus arrependimentos, sobre como ele havia trabalhado incansavelmente para me dar o que eu tinha, mas que o maior presente que ele poderia me oferecer era a oportunidade de encontrar a minha própria felicidade, independente de posses materiais. Ele me disse que via em mim um vazio, uma falta de direção, algo que a mesada não conseguia preencher. Foi uma conversa difícil, dolorosa até. Ele não me culpou, não me repreendeu, mas ele me fez confrontar a minha própria realidade, a minha própria mediocridade, a minha falta de propósito real. E aquilo doeu mais que qualquer repreensão. Doeu porque era verdade. Doeu porque me senti exposto, vulnerável, diante de mim mesmo e diante da pessoa que eu mais admirava. Nas semanas que se seguiram, eu refleti muito sobre aquela noite, sobre a pergunta aparentemente simples, mas que continha um peso enorme, sobre as respostas que eu não havia dado, as que eu não sabia dar. Eu comecei a questionar minhas prioridades, meus objetivos, meu caminho. Eu comecei a buscar um propósito, algo que me desse sentido, algo além do conforto da minha zona de segurança, além da tranquilidade de receber uma mesada mensal. Eu não vou mentir, foi um processo doloroso, cheio de dúvidas e incertezas, mas foi também um processo libertador, um processo de autoconhecimento, de crescimento espiritual e emocional, um processo que me ajudou a entender o verdadeiro significado da felicidade, uma felicidade que vai além do que o dinheiro pode comprar. Aquela noite mudou minha perspectiva de vida. A mesada continua ali, é claro, mas agora ela representa muito mais do que apenas uma quantia em dinheiro. Ela representa um lembrete constante da necessidade de buscar um propósito, uma direção, um significado para a minha existência. Um lembrete daquela noite em que meu pai, com uma simples pergunta, me fez encarar a minha própria realidade e buscar a verdadeira felicidade. A felicidade que reside não nas coisas materiais, mas no meu coração. E essa jornada, essa busca incessante, essa é a minha história. E o que você está esperando para começar a escrever a sua? Já se sentiu completamente deslocado à mesa de jantar, como se estivesse em um filme de terror silencioso? Pois foi exatamente assim que me senti. Aquele jantar em família, que deveria ser um momento de paz, se transformou numa bomba relógio prestes a explodir. Meu pai, com aquela serenidade quase assustadora que ele costuma ter, antes de soltar uma das suas pérolas, me olhou fixamente e disse: "Você é feliz com sua mesada?" A pergunta em si já era um choque, mas a forma como ele a disse, era como se ele soubesse de algo que eu não sabia, algo que estava escondido bem debaixo do meu nariz. Minha resposta, obviamente, foi um hesitante sim. Mas a verdade é que a minha felicidade com a mesada era uma máscara, uma fachada para esconder uma profunda inquietação. Eu me sentia usado, manipulado. A mesada nunca foi só dinheiro. Era um instrumento de controle, uma forma velada de me manter em obediência. E naquele jantar, a máscara caiu. O silêncio que se seguiu à minha resposta foi pesado, opressivo. Era o silêncio de uma bomba prestes a detonar, e eu sabia, lá no fundo, que a explosão ia ser grande. O que aconteceu depois? A resposta não é simples, não cabe em um vídeo só.
mas posso te dizer que aquela pergunta aparentemente inocente desmascarou anos de reprimidas frustrações e me colocou frente a frente com a complexa realidade da minha relação com meu pai. Foi um divisor de águas, um momento de confronto que mudou a forma como eu via a minha vida e a minha família. Foi uma experiência intensa, dolorosa, mas necessária. Quer entender como essa história se desenrolou, como eu consegui lidar com tudo aquilo? Então fique ligado, pois preparei algo especial para vocês. Clique no vídeo que vai aparecer agora na tela e acompanhe o desfecho dessa história. Não vai se arrepender.